Retornando com o programa Troca de Ideias nesta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Para falar agora com mais um candidato à Prefeitura de Lajeado, pelo sorteio que a gente realizou com os assessores, ficou estipulado que falaríamos na ordem com Gláucia Schumacher, com quem já falamos na segunda-feira, candidata do PP. Ontem foi a vez do Carlos Eduardo Ranzi, do MDB, e hoje... ele que é do MDB, né? E hoje é a vez do candidato do PT, Sérgio Knipoff. Doutor Sérgio Knipoff, candidato a prefeito de Lajeado pela coligação Lajeado Pode Mais. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, que tem PT, PCdoB e PV, e também conta com o PDT. Já falamos na semana passada com o Matheus Seuk, que é do PDT, o candidato a vice dessa chapa, e agora vamos conversar com o doutor Sérgio Knipoff. Obrigado por atender o nosso convite, doutor Sérgio, para falar um pouco dessa sua aspiração de ser candidato a prefeito. A gente tem acompanhado algumas das manifestações, né, dizendo que se preparou muito para esse momento. Seja bem-vindo à nossa programação, bom dia, e o porquê ser candidato a prefeito da maior cidade do Vale do Taquari. Bom dia, Ricardo, bom dia, Justo, bom dia, aos ouvintes da rádio. Né? É importantíssimo que a rádio abra esses espaços de manifestação democrática para que as pessoas possam analisar as propostas de todos os candidatos. Eu quero ser prefeito da cidade porque, como eu disse anteriormente, em vários momentos, né, eu me preparei para isso. Eu tenho 42 anos de vida profissional em Lajeado, cuidando de crianças e de adolescentes. Concorri duas vezes para vice-prefeito da cidade, em momentos em que eu sabia que seria bem difícil a eleição, mas também porque os meus filhos estavam em casa. E eu passei a concorrer a cargos onde eu realmente achava que tinha condições de lograr êxito quando os meus filhos tinham saído de casa, né? Então, e aí eu estou cumprindo aqui já 4 mandatos como vereador, concorri 2 vezes a deputado estadual e agora sim, quero ser prefeito da cidade porque eu acredito que nesse momento de reconstrução, nesse momento em que nós passamos por uma tragédia, né, que nenhum de nós imaginava que fosse acontecer, é preciso que se tenha um olhar humano, um olhar voltado para as pessoas. E como eu sou e trabalhei a minha vida inteira cuidando de gente, né, é de gente que eu quero continuar cuidando. Eu quero cuidar de todos os lajadenses a partir de janeiro de 2025. Então, esse é o desejo, né, de poder ter e pedir a oportunidade das pessoas de acreditarem que, como alguém que investiu toda a sua vida, né, estudou aqui no Castelinho, saiu do Castelinho de uma escola pública estadual na época e passou no vestibular no primeiro ano com 17 anos, sem curso de pré-vestibular. Eu entendo que a gente precisa fortalecer as nossas escolas públicas. Essa é uma cidade que tem uma economia de primeiro mundo, mas que tem que devolver serviços de primeiro mundo para a população. E é isso que eu estou, né, aceitando esse desafio, encarando esse desafio, acreditando que é possível, sim, a gente devolver benefícios para a população que seja benefício de uma cidade do porte de Lajeado. Bom, o Sérgio Knipoff tem uma trajetória muito grande na questão da saúde, mas também na política como vereador. Qual é a principal diferença, o senhor que também já concorreu a vice-prefeito há mais tempo e do tempo que nós estamos passando agora, né? Na questão da política, na questão das, não só coligações, mas aquilo que pode ser feito pensando no melhor da cidade. Como é que o senhor vê hoje essa questão comparando com outros tempos? Não entendi bem a tua pergunta. Porque hoje em dia a gente tem 3 chapas, mas muitas vezes já estiveram, né, de lados, né, juntos, mas muitas vezes é importante contar com a CIL, contar com o CDL. O embate político. É. Não, tu sabe, Ricardo, e Justo, e as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu tenho encontrado uma certa resistência ao Partido dos Trabalhadores na cidade, né? E muitas pessoas generalizam alguns preconceitos, né, e tentando me enquadrar dentro desses preconceitos. E nesse momento, né, eu estou vendo o embate político, né,
tentando cada um trazer as suas propostas, mas o que eu estou pedindo para as pessoas é que elas olhem para mim, né, não apenas como um homem político, e que sou, né, que está afiliado ao Partido dos Trabalhadores há 35 anos, né, e que construiu a sua vida, né, baseado na honestidade, baseado na ética, baseado na transparência, baseado no compromisso com os recursos públicos, né, e que eu quero sim ser o prefeito dessa cidade. E espero que as pessoas possam estar separando essas definições e esses preconceitos que tem em relação ao partido e olhem para a pessoa, para o cidadão Sérgio Knipoff, que viveu aqui, investiu aqui, educou seus filhos aqui e que acredita que Lajeado é uma cidade muito boa de morar, por várias razões, mas é que ela pode oferecer muito mais para a sua população. Então, esta é a oportunidade que eu estou pedindo para as pessoas, né, de acreditarem que, além de siglas, né, existe um projeto de cidade, um projeto de melhorar a vida das pessoas na cidade. E eu quero melhorar a vida das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. E é para isso que eu estou trabalhando, né? Os embates políticos, eles fazem parte dessa disputa, né? De cada um tentar trazer novidades e projetos para a cidade. E nós temos projetos muito importantes que vão modificar a vida da cidade. Basta que as pessoas olhem o nosso material, pesquisem no que a gente está propondo. Não estou propondo nada que seja impossível. Outra coisa, não vou inchar a máquina pública, não vou aumentar o número de CCs, não vou aumentar o número de secretarias, vou lidar com os recursos públicos de uma forma austera, assim como eu cuido das minhas próprias finanças, ou como cada um cuida das finanças da sua família, é assim que eu vou cuidar dos recursos públicos. Então, acreditem, né? É preciso que as pessoas acreditem e venham junto conosco, né? Porque nós pensamos sim, eu penso sim, quero ser o prefeito de Lajeado. Doutor Sérgio, nós temos uma participação aqui de um ouvinte, é o Jaime Valmir Borger. Ele faz uma pergunta mais específica. Ele pede sobre a associação que fornece água, que querem repassar para a Corsã. O que o senhor acha? Por que a atual administração quer fazer isso? Na verdade, esse contrato não foi assinado ainda, né? E existe um contrato com a Corsã já há bastante tempo, né, que está por ser negociado e teria que ser assinado agora. Na verdade, como a Corsã foi privatizada e existe um certo descontentamento atual do poder público com a GEA Corsã, é preciso que se repense a questão da outorga, né, do serviço público de concessão de água, né? Eu penso que a água deveria ser pública. Vários países de primeiro mundo, França, inclusive, Alemanha, inclusive, privatizaram sua água e voltaram a concessão para o poder público, né? E aqui em Lajeado nós temos a Corsã, que é um órgão estadual, e temos o fornecimento de água municipal, através da própria prefeitura e de associações de água que existem em alguns bairros. A gente vai rediscutir isso, né? E eu sou a favor, né, de que a água seja pública. Que, se não for através da Corsã, que a prefeitura assuma o fornecimento de água. É claro que a gente tem que levar em conta que não é só a água, é todo o esgotamento sanitário, porque nós temos o marco legal do saneamento marcado para 2033, e a gente tem que estar atento a isso, porque além da água, além de oferecer água de qualidade, né, a gente tem que trabalhar com a ideia de termos em vista que em 2033 a gente vai ter que estar com algum caminho andado já a respeito do saneamento da cidade. Mas hoje a concessão não foi assinada com a Corsã ainda, o contrato não foi assinado, e ele, não sei se o prefeito atual vai assinar ou não, talvez fique para o ano que vem essa necessidade de assinar ou não. Mas eu não abro mão. Hoje a Corsã não é mais uma empresa pública, a Corsã é uma empresa privada, o controle é privado, né? O controle acionário. Mas eu defendo que a água da prefeitura ela precisa ser, uma água de qualidade. Os bairros que recebem fornecimento de água da prefeitura, eles não querem mudar, eles querem continuar com o fornecimento de água da prefeitura, né, pela qualidade da água. Eu acho que isso tem que ser levado em conta na hora de estabelecer esse contrato com o fornecimento de água na cidade. Uma das propostas mais claras que tem de todos os candidatos, não digo só de Lajeado, talvez da região como um todo, é a proposta de Dr. Sérgio Knipoff para tarifa zero no transporte coletivo urbano. E isso fica claro, mas eu gostaria que o senhor explicasse de que forma
tornar isso realidade? E em quanto tempo isso seria viável para o município de Lajeado? É importante as pessoas entenderem que existe um contrato com a empresa concessionária e a gente vai ter que revisar esse contrato. Hoje o contrato, a empresa recebe pelo número de passageiros e a gente vai ter que reorganizar esse contrato, rediscutir esse contrato. Isso vai necessitar algumas reuniões de encontro com a empresa concessionária. Mas os municípios que implantaram o tarifa zero, eles remuneram as empresas por quilômetro rodado e não por número de passageiros. O que a gente percebe, né, nisso é que com isso muda inclusive o custo, né? Nós não temos ideia do custo. Hoje o custo do transporte público em Lajeado é em torno de 9 milhões, mais ou menos, ano. A Prefeitura aprovou na Câmara de Vereadores um incentivo, né, um subsídio à passagem de R$ 1,10, num valor de até 1.700.000. Foi aprovado na Câmara de Vereadores. Então a Prefeitura já aporta em torno de 1.200.000 por ano para o transporte público. E o transporte público de Lajeado, do formato que está, ele não tem uma lógica de funcionamento que possa estar organizando a movimentação e a mobilidade na cidade. E isso vai ter que ser reestudado. Por isso que não se tem o número de quilômetros a serem rodados. Mas se a gente for pensar na forma de financiamento, que é o que todos perguntam, sim, a gente tem um subsídio que o município já aporta, que é de 1 milhão, em torno de 1 milhão, 1.200.000 reais por ano. Se nós formos pegar o Vale Transporte, né, o Vale Transporte, tirando 6% do empregado, para gerar economia para o empregado, chega num valor aí até de 40% do valor das passagens. Isso deve dar em torno de 4 milhões de reais, mais ou menos, do Vale Transporte, que entraria para um fundo municipal que gerenciaria o transporte coletivo. Espaços de publicidade nos ônibus, como existe em outras cidades, né, e países, vão ser esses espaços vão ser vendidos e vai entrar para esse fundo. Espaços de publicidade em paradas de ônibus, espaços de aluguéis em terminais que terão que ser ajustados para reorganizar o transporte coletivo, e isto vai gerar um recurso que vai para um fundo. A outorga do estacionamento rotativo, que hoje é de 15%, vai ser rediscutido, termina agora no final do ano o contrato com a empresa Estacione. A outorga deve ser renegociada e, quem sabe, passar de 15% para 30%. Tudo são recursos que podem estar sendo embutidos dentro de um fundo que vão oferecer subsídio. Mas tem municípios que não estão fazendo nada disso, né? Tem municípios que estão simplesmente pagando. Por quê? Porque entende que aumentando a renda da família, a família vai em 200, 300 reais por mês, a família vai gastar esse recurso no comércio da cidade, na loja, no mercado, no açougue, na farmácia. Isso gira a economia. Girando a economia, aumentando o gasto no comércio, aumenta a arrecadação do município. E o prefeito de Parobé entende, ele diz, eu entendo que se aumenta a arrecadação do município, esse recurso eu posso estar usando para fomentar a economia e melhorar a mobilidade das pessoas na cidade. Com isso, o que se pensa? Vai se reduzir o número de veículos no centro da cidade, melhorando demais a questão da mobilidade, que hoje é uma queixa de todos os bairros. Se a gente reduzir o número de veículos, o acesso de veículos, o movimento de veículos para o centro da cidade, a gente melhora a mobilidade urbana. Isso aconteceu nessas cidades que, em um ano, duplicaram, até quintuplicaram o movimento de usuários dos ônibus no transporte coletivo. Se isso acontece, reduz o número de veículos no centro da cidade, além de melhorar a economia, além de melhorar a qualidade do ar que se respira, além de reduzir doenças e além de melhorar o fluxo das pessoas. As pessoas que querem ir para o centro vão encontrar mais espaços de estacionamento, mais fácil espaço de estacionamento do que estão encontrando agora. Então isso vai melhorar a vida de muita gente. Como a questão da mobilidade, ela é uma urgência na cidade. Agora mesmo estava conversando de alguém que levou meia hora, levou 40 minutos para chegar em casa na hora de pico. Tu estava falando para ir daqui a Estrela, com a questão da ponte e tal. Aqui na cidade, o transporte está meio trancado em alguns horários de pico. Só que nós não temos como aumentar avenidas aí no centro da cidade. A cidade tem um afunilamento no seu centro, né? E hoje, se tu for olhar ali na Avenida Piraí,
né? A Avenida Piraí, com o adensamento demográfico que vai acontecer, tem um prédio lá de 35 andares que não está sendo ocupado ainda. E quando essas pessoas ocuparem esses prédios, que hoje já tem um problema de estacionamento naquela região do Sicredi, da Unimed, da Lial, enfim, como vai resolver? Essas coisas todas, elas têm que estar no escopo de quem vai pensar a cidade de uma forma ampla e integral, entendendo a cidade como um sistema que se integra. Cidade é uma entidade viva, ela se movimenta e a gente tem que entender esses movimentos da cidade para poder fazer planejamento. Então, o Tarifa Zero não é só benefício para quem vai usar, é benefício para a cidade toda. Por isso que não é um projeto assistencialista, como diz, estão fazendo isso porque é coisa do Partido dos Trabalhadores, porque é para auxiliar pobre. Não. É para melhorar a vida na cidade. Então, o Tarifa Zero não tem o objetivo só de melhorar a mobilidade só da pessoa que vai utilizar. Vai melhorar a mobilidade do trânsito da cidade toda. Isso vai nos dar tempo de estar repensando o estudo do trânsito da cidade. Porque isso, em questão de 1 ano, a mobilidade da cidade vai mudar. E a gente já consegue ter visibilidade, a partir daí, de como a gente pode estar ajustando o movimento de carros, a organização da cidade. Porque se vocês forem pensar, a cidade é dividida em 4 quadrantes. E essa ideia, eu sei que todos os candidatos estão falando, né? Mas essa ideia eu tenho que dar a origem a ela para a Marta. A Marta faz mais de 20 anos que a gente vem discutindo. Marta é minha esposa, para quem está nos ouvindo. A Marta tem a ideia da cidade dividida em 4 quadrantes porque ela é cortada por 2 rodovias, a RS 130 e a BR 386. E esses 4 quadrantes eles têm que se conversar entre si. E eles têm que ajustar os seus movimentos e eles têm que ter uma certa autonomia econômica, social, saúde, nessas áreas. E isto conversa com mobilidade urbana. Por isso que eu digo, o Tarifa Zero não é uma política que vai só beneficiar o usuário. Vai beneficiar a cidade toda. Doutor Sérgio, o senhor como médico, uma questão que é sempre muito debatida, inclusive na própria Câmara de Vereadores, né, é sobre a UPA e os postos de saúde. Qual a tua visão? O que isso pode, de repente, estar sendo melhorado para os próximos anos? Eu estive, né, em Brasília em maio de 2023 e numa visita ao Ministério da Saúde, a gente conseguiu, né, trazer a autorização do Ministério da Saúde, veio em seguida, que a gente esteve lá visitando, a ampliação da nossa UPA aqui. Só que o município achou que não era conveniente, não quis ampliar e ampliou alguns horários de atendimento em alguns postos de saúde. Bom, a UPA está sobrecarregada. A UPA de Lajeado está com uma demanda muito grande e com dificuldade de atendimento das pessoas. Então, a gente percebe, quando a gente divide a cidade em 4 quadrantes, aquele quadrante lá de Olarias, Campestre, Santo André, Planalto, Igrejinha, Centenário, né? Aquele quadrante lá é um quadrante que fica distante e que tem um público de em torno de 15 mil habitantes, mais ou menos. Aquele local deveria ter um plantão de 24 horas. Já são 15 mil habitantes. Se nós usarmos aquele público, aqueles moradores daqueles bairros, e juntar ainda conventos, isso vai a 30 mil pessoas, mais ou menos, né? Se a gente fizer esse cálculo, é quase uma cidade de médio tamanho aqui do Vale do Taquari. E se a gente tiver uma UPA, um plantão 24 horas nesse local, a gente desafoga a UPA atual e dá àquele local uma facilidade de acesso, porque ainda mais agora que nosso anel viário já tem ligação por cima da 386 com aquele viaduto abaixo da Polícia Rodoviária Federal, a população de Conventos tem acesso facilitado para essa região. Fica muito mais fácil ir para um atendimento 24 horas ali do que vir para a UPA atual. Então, vejam, a possibilidade de estar trazendo uma UPA para aquela região desafoga a UPA atual. E bem, aquele local lá, Centenário, Planalto e Igrejinha, está todo ele direcionado para um único posto de saúde, que é o posto de Olarias. A gente tem que vai estudar uma forma de estar colocando uma unidade de saúde também nessa área, porque essa área precisa desafogar o posto de Olarias que está sobrecarregado. E mais, eu estou à frente, né, de um projeto que é a abertura de uma residência em pediatria aqui no Hospital Bruno Borges, na Faculdade de Medicina. Inclusive, na próxima terça-feira, dia 24, eu vou ter que sair da campanha para receber uma equipe do MEC que vem fazer vistoria aqui no hospital e nas estruturas que a gente tem para criarmos a residência em pediatria.
Por que isso? Porque a gente precisa formar pediatras aqui que estão faltando no mercado. E a gente formando pediatras aqui na região, normalmente eles ficam, isso vai começar a fechar o atendimento de pediatria em vários postos de saúde da cidade. Então, vejam que a gente já está fazendo muitos movimentos que vão melhorar demais o atendimento de saúde. E a própria faculdade de medicina, né? É preciso que a gente amplie os serviços de atendimento de especialidades lá na Faculdade de Medicina. Isso vai melhorar para a faculdade, que vai melhorar, vai formar melhores médicos, e vai melhorar para toda a população que vai poder estar utilizando essa clínica de especialidades lá. Dr. Sérgio Knipoff, temos 1 minuto ainda. Eu poderia elencar aqui a questão do turno integral, que é uma proposta de vocês, mas se o senhor tiver outras propostas também que acha importante de comentar nesse tempo que resta. O turno integral é algo, como eu disse do início, né? Eu sou formado no Castelinho, uma escola pública, e saí do Castelinho direto fazendo vestibular e passando no vestibular depois de ter estudado numa escola pública. Se nós formos comparar hoje os meninos que saem de escolas públicas e fazem algum tipo de concurso comparado com os meninos e meninas que saem de escolas privadas, a diferença é muito grande. E a gente tem que tentar, de alguma forma, reduzir essa desigualdade. E é por isso que esse é um compromisso meu como pediatra, como alguém que fez toda essa trajetória, né, de tentar dar a esses meninos e meninas as condições de que eles possam estar concorrendo em igualdade é difícil, mas perto, né, de meninos e meninas que são egressos de escolas privadas. E a gente tem a ideia de fazer isso gradativamente. Não temos recursos, a gente sabe disso, fazer isso de uma hora para outra em todo o ensino fundamental. Mas a gente pode fazer a cada ano, implementando o primeiro ano, no ano seguinte implementar o primeiro e segundo, no outro ano primeiro, segundo e terceiro, mas para todas as escolas, não para 2 ou 3 como existe hoje. Só essas 2 ou 3 que existem hoje, apesar de não serem o modelo ideal de escola de turno integral, elas já melhoraram o seu IDEB comparado com as escolas que não têm turno integral. O IDEB mudou muito pelo simples fato das crianças permanecerem mais na escola. Então a gente quer sim implantar o escola de turno integral e a gente vai implantar. Mas isso é um projeto a longo prazo. Esgotado o tempo aqui, 20 minutos para cada um dos 3 candidatos a prefeito. Dr. Sérgio Knipoff, obrigado por sua presença, uma boa campanha pela frente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Justo. Obrigado aos ouvintes. Contem comigo, não vou decepcionar vocês. Vote 13, vote Sérgio Knipoff. Muito bem, e assim nós fechamos então a série de entrevistas com os 3 candidatos a vice-prefeito de Lajeado, que fizemos na semana passada, e nesta semana com os 3 candidatos a prefeito de Lajeado. Hoje falamos com Dr. Sérgio Knipoff, do PT, candidato a prefeito de Lajeado pela coligação Lajeado Pode Mais, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB e PV, e conta também com o PDT.